Olá, esse é o podcast da Diocese de Lages, domingo, 30 de janeiro de 2022. Meu amigo, minha amiga do podcast, novamente sou eu, Dom Guilherme, bispo da Diocese de Lages, nesse quarto domingo do tempo comum do ano litúrgico de 2022. A palavra de Deus é riquíssima, na verdade daria para fazer uns 4, 5 podcasts e eu vou tentar fazer tudo num só, às vezes até um pouco misturando as leituras. Mas eu quero começar pelo Evangelho de Lucas, no capítulo 4, versículos 21 a 30. Na verdade, a gente tem que olhar o que está logo no capítulo 4, quando Jesus volta, depois do batismo, depois daqueles 40 dias no deserto, preparando-se para a missão, ele volta para a Galileia, quer dizer, para a periferia, onde morava um povo que era considerado pecador pelo povo que se considerava puro de Jerusalém. E então, a partir do versículo 4 em diante, versículo 16 em diante do capítulo 4, diz que Jesus voltou também para Nazaré, aquela vilazinha, aquela cidadezinha pequena, onde ele tinha sido carpinteiro, junto com seu pai José. E começou, como de costume, também ir nas sinagogas, mas agora também se levantar para fazer leituras e para ensinar, para falar. Afinal, ele tinha 30 anos, ele tinha esse direito de poder fazer leituras e de poder explicar as leituras na sinagoga. E então, quando ele lê a profecia de Isaías, que diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, me consagrou e me enviou para anunciar boa notícia aos pobres, aos doentes, aos presos, toda essa questão. Isso foi domingo passado. Aí a liturgia desse domingo continua no último versículo do sábado e domingo passados, continua agora. Assim que ele terminou a leitura, ele diz: hoje se cumpriu essa passagem da Escritura que vocês acabaram de ouvir. E aí tem agora duas questões que eu quero refletir. Primeiro, como nós gostamos de ouvir dos nossos pregadores palavras suaves, palavras bonitas, palavras elogiosas, palavras que agradam ao nosso ouvido, assim como uma comida gostosa agrada ao nosso paladar. E então diz que na sinagoga todos estavam admirados das suas palavras cheias de encanto que saíam de sua boca. Todos se perguntavam, afinal de contas, não é ele o filho de José, o carpinteiro? E por aí eles vão dizendo: por que ele não faz agora em Nazaré também tudo o que ele já ouviram falar que ele faz em outros lugares? E então Jesus começa a dizer: pois é, bem que diz a Escritura, porque no tempo de Elias havia várias viúvas em Israel quando deu uma grande seca, mas ele foi enviado para uma viúva estrangeira para lhe dar alimento, a viúva de Sarepta, na Sidônia. Também no tempo do profeta Eliseu tinha muitos leprosos, mas ele curou também um estrangeiro, Naamã, o sírio. Quando Jesus, então, todo mundo estava admirado das palavras dele, porque ele estava falando coisas bonitas que davam esperança do reino de Deus agora presente. Quando Jesus começa a dizer que eles têm que mudar de vida, que ele é enviado para todo mundo, não só para Nazaré, não só para Cafarnaum, não só para a Galileia, mas para a humanidade. Quando Jesus começou a dizer que é necessário eles também começaram a mudar, aí eles ficaram furiosos. Veja bem,
na mesma celebração, na mesma sinagoga, na mesma hora, uma atitude totalmente inversa. Primeiro aplaudindo, admirando, falando bonito dele, porque elogiando a Jesus. Quando Jesus começa a dizer assim, não é bem assim, né? Não é bem assim. Bem que diz um provérbio, médico, cura-te a ti mesmo. Então faz aqui também. Jesus diz, mas vocês não têm fé, porque vocês em mim só enxergam o carpinteiro. Vocês não estão vendo que eu sou o enviado, aquele que vem para cumprir a promessa de Deus, do Messias, do Salvador. Vocês precisam também mudar, converter-se como os outros estão fazendo. Então, nessa mesma hora da admiração, do elogio, do aplauso, o que diz no versículo 28 em diante, eles ficaram furiosos. Aqueles que admiravam e aplaudiam ficaram furiosos, levantaram-se e o expulsaram da sinagoga e da cidade, e o levaram para o alto da montanha sobre a qual a cidade estava construída, para lançá-lo num precipício. Também hoje em dia, se nas igrejas ou fora das igrejas, enquanto alguém fala aquilo que a gente gosta de ouvir, aquilo que vai de encontro, aquilo que é prazeroso para a gente ouve, aplaude. Se alguém diz uma coisa que é diferente daquilo que a gente quer, pode ser o Papa Francisco, pode ser Dom Guilherme, pode ser um padre, pode ser uma catequista, pode ser um ministro, pode ser um líder do grupo de família. Não vou mais naquele grupo de família porque ele agora começou a dizer não sei o que a favor ou contra o governo, porque agora ele não sei o que falou a favor ou contra a vacina. Eu agora não vou mais deixar meus filhos ir lá com aquela catequista, porque ela está muito comunista, ela está não sei o que, porque ela está começando a falar agora lá na catequese, que a religião se faz também com obras, não é só com reza. Aí a gente só vai para ouvir aquilo que a gente tem prazer de ouvir. Jesus também foi atacado, quiseram até já no comecinho da sua vida pública lançar ele, jogar ele num precipício para que ele morresse, que desaparecesse, que não colocasse agora questionamentos sobre o seu modo de viver, para que eles, chamando que eles teriam que mudar. E em redor disso, nós temos que lembrar da primeira leitura de hoje, então, da profecia de Jeremias, porque Jeremias, aqui nós temos só duas pequenas partes do capítulo 1, do versículo 4 e 5, e do versículo 17 e 19. Eu até acho que o mais importante está faltando aqui. No início, Jeremias, na sua profecia, localiza quando ele foi profeta, quando tinha o rei Josias em Judá, né? Foi lá que a palavra de Deus lhe foi dirigida e disse: antes que no ventre de tua mãe tu fosses formado, eu já te conhecia. Antes que você nascesse, saísse do seio de tua mãe, eu já te tinha consagrado e feito profeta das nações. E aí, infelizmente, pula do Jeremias uma parte que eu acho assim fundamental para a gente entender, que é do versículo 6 para frente, onde Jeremias diz: eu não sei falar, eu sou apenas um menino, eu ainda sou muito jovem. E Deus diz: não diga isso, eu estou te consagrando e enviando, você não deve ter medo, vai libertar o meu povo. E aí no versículo 9 do capítulo 1, aí está o centro. O Senhor estendeu a mão, tocou minha boca e disse: eu coloco minhas palavras na tua boca.
eu coloco minhas palavras na tua boca. Vê, hoje eu te constituo sobre as nações e reinos para arrancar e derrubar, para devastar e destruir, para edificar e plantar. Quer dizer que antes de falar palavras suaves, bonitas, elogiosas, aquilo que a gente gosta de ouvir, o profeta tem que primeiro, palavra de Deus, ele tem que primeiro arrancar e derrubar, devastar e destruir aquilo que não presta. Quando Jesus fez isso, nós escutamos no texto do Evangelho, eles ficaram furiosos com Jesus. Quiseram, além de expulsá-lo da cidade, da sinagoga, quiseram jogá-lo num precipício. Pois é, quem é constituído profeta, quer dizer, aquele que fala em nome de Deus, não é só dentro dos templos, no culto, na missa, de qualquer igreja, não. É também na família, é também na sociedade, é também na política, é também na economia, é também em qualquer lugar. Quando alguém assume aquilo que Deus, que o escolheu, mandou dizer, o povo não gosta de ouvir. Aí muita gente se revolta e se afasta. Se revolta, se afasta. Enquanto essa pessoa, esse homem, essa mulher estiver aqui, eu não vou mais. E assim como tentaram jogar Jesus no precipício, muitas vezes também essas pessoas veem o povo se afastando, porque gostam de ouvir palavras suaves, palavrinhas doces, agradáveis, prazerosas de ouvir. Isso também deve ser dito, mas sem nunca deixar de arrancar pela raiz aquilo que não convém, aquilo que está errado. Dizer, apontar o dedo, colocar o dedo na ferida daquilo que está errado, isso o pessoal não permite. E quando permite, aí se converte. Mas é melhor expulsar essa pessoa, dizer que não presta, isso, aquilo. E nós temos esses exemplos hoje em dia na igreja, a começar de Roma. Mas também em nossas comunidades existe muito disso. Por isso, todos nós, para sermos cristãos e cristãs, nós precisamos dizer, como São Paulo diz na carta aos Coríntios, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12, que nós temos que aspirar os dons mais elevados. Nós precisamos buscar as coisas de Deus. E diz que, por mais que alguém seja bom em muitas coisas, inteligentíssimo, capacitadíssimo, se ele não tiver caridade, não tiver amor, nada disso vale. Então, quem ama também corrige. Quem ama também diz a verdade. Quem ama não fecha os olhos para aquilo que está errado. Quem ama, ele diz a palavra, como diz na profecia de Jeremias, a palavra que Deus colocou na tua boca ou então no teu coração. Se alguém é conhecido por Deus, escolhido por Deus, consagrado por Deus e enviado por Deus, e Deus diz: eis que agora eu coloco as minhas palavras em tua boca, vai, não tenha medo, porque eu vou estar contigo para libertar-te, para proteger-te, vai. Essa é a missão da igreja, essa é a missão dos cristãos e cristãs no mundo. Nós não podemos concordar com tanta coisa errada que está acontecendo no mundo, quer dizer, entre as pessoas. É nossa missão proclamar a verdade, dizer a verdade em nome de Deus. Que Deus nos abençoe a todos, que Deus nos envie sempre muitos profetas. Afinal de contas, Jesus disse, quando quiseram que os discípulos ficassem quietos, e ele disse: se eles se calarem, as pedras gritarão. A igreja não pode se calar diante das coisas erradas que estão acontecendo na economia, no meio ambiente, na política mundial, na família,
em tantas outras coisas completamente erradas, e nós aqui, por medo, estamos calados. Não pode ser assim. Se somos cristãos, se Deus colocou a sua palavra em nossa boca, nós devemos anunciar com destemor, com coragem, com convicção. Deus abençoe a todos nós. Nós temos uma abençoada semana, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.